Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou repetir, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Pode soltar aquele brado de glória a Deus? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do meu nobre e amigo pastor Divonci de Jesus. De fato, já são muitos anos que a gente desfruta de uma comunhão muito estreita, na qual nem o tempo e nem a distância tem dissolvido esta relação fraternal, esse amor fraterno que me une ao pastor Divonci e que une, com certeza, ele, sua família, irmã pastora Selma, a minha família, né? E eu louvo a Deus porque estar debaixo da cobertura espiritual do pastor Divonci é um privilégio, e vocês são privilegiados. Tá? O pastor Divonci é um homem conhecido, Brasil afora, mundo afora, de uma experiência pessoal com Deus muito forte, um homem também de um profundo saber da palavra de Deus, e ter comunhão com esse servo de Deus é algo, para mim, muito honroso. Eu quero agradecê-lo por ele confiar esse altar, e com certeza vocês têm sido muito edificados, confortados, consolados, fortalecidos daqui por intermédio da vida desse servo de Deus. Também louvo a Deus pela vida do pastor Jefferson Neto, meu amigo pessoal. A gente tem uma estreita comunhão. Eu também o respeito também de uma forma muito especial. É um exímio expositor da palavra de Deus. Vocês estão bem servidos. Vocês estão de parabéns, porque Deus tem provido para vocês o melhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Isso, glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da pastora Zandra, também nossa irmã em Cristo, amiga pessoal da nossa família. Enfim, estou em casa porque vocês também são meus amigos. E eu também sou amigo de vocês. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, se puder ficar em pé. Nós vamos ler 2 textos, os quais tratam do mesmo assunto, mas por pessoas diferentes. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos. Por gentileza, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 5 do Evangelho que escreveu Marcos, e nós vamos ver o versículo de número 21 em diante. Marcos, capítulo de número 5, verso 21. Quantos acharam Marcos? Pode dizer amém? Amém. Verso 21 diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. E então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Repete essa frase comigo: grande multidão o seguia o comprimindo. Certa mulher que havia 12 anos e tinha uma hemorragia. Vou repetir. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, despedindo tudo o que tinha e sem, contudo, nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus. Repete essa frase comigo. Ouvindo falar de Jesus. Fala mais alto. Diga assim: ela ouviu falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás
entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que dele mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vedes que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava ao redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Você pode dizer glória a Deus? Agora abra em Mateus, por favor, no capítulo de número 9 do Evangelho de Mateus, a mesma passagem, mas bem reduzida. Você vai ver essa passagem sob o ponto de vista de Mateus. A gente viu sob o ponto de vista de Marcos. O texto diz, no capítulo 9, verso de número 18, dizendo-lhe estas coisas, chegou o chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com seus discípulos. Certa mulher, que havia 12 anos e padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou no seu manto. Ela dizia consigo, queria que você repetisse essa frase, não, gente, fala mais forte, ela dizia consigo. Diga mais uma vez, ela dizia consigo. Ela dizia: se tão somente eu tocar no seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Você pode dar um glória a Deus por isso? Antes de você sentar, diga para alguém assim: há momentos. Não, mas você tem que falar isso com entusiasmo. Você parece que não tomou café, não jantou. Né? Vamos lá, diga assim comigo: há momentos que é melhor falar consigo mesmo. Mais uma vez, diga: há momentos que é melhor falar consigo mesmo. Pode tomar o seu assento. Nobres irmãos, eu particularmente entendo que essa passagem bíblica, na qual a gente teve a oportunidade de ler nesta noite, que está registrada nos Evangelhos do Novo Testamento, eu reputo como uma das passagens bíblicas das mais importantes que estão escritas nas Escrituras neotestamentárias. Não subestimando as demais porções, as quais a gente lê nas Escrituras do Novo Testamento, eu entendo que essa passagem tem um peso elevado de importância para nós. E talvez você me pergunte por quê. Eu digo que tem um peso de importância porque, se você observar, são 4 evangelhos que nós temos nas Escrituras do Novo Testamento. E você vai ver que essa passagem está registrada em pelo menos 3 desses 4 evangelhos. Mateus falou dessa mulher, Marcos também falou dessa mulher, e obviamente que o doutor Lucas
não deixou também de falar acerca desta mulher. Então, eu particularmente reputo que seja uma das passagens que está registrada nas Escrituras que tivesse um propósito específico de Deus falar alguma coisa conosco. Quantos acreditam nisso? Pode levantar a mão e soltar um brado de glória a Deus? Em segunda instância, essa passagem é tão importante que você vai perceber que ela já inspirou uma multiplicidade de musicistas, de compositores, os quais escreveram letras, os quais escreveram e fizeram canções, as quais até hoje nos confortam, até hoje nos consolam, até hoje nos edificam e nos fortalecem. Se porventura eu fizesse uma enquete aqui perguntando se você lembrava ou se lembra de alguma dessas canções, com certeza você teria uma na mente para falar ou para cantar que você já ouviu acerca dessa passagem bíblica. Então eu reputo como uma das passagens bíblicas hiper importante das Escrituras Sagradas. Agora, eu particularmente resolvi estudar essa passagem bíblica sob o ponto de vista especificamente da cultura judaica, sob o ponto de vista das Escrituras do Velho Testamento, em especial do que é tratado no livro de Levítico, em especial sobre questão de hemorragia. Questão, por exemplo, de fluxo de sangue. E eu, em particular, eu não li isso em lugar nenhum, também não vou dogmatizar como uma verdade, é um ponto de vista pessoal meu que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu acredito propriamente que essa mulher, ela vivenciou essa experiência pessoal, essa experiência desagradável, essa experiência desconfortável de sofrer de uma hemorragia, de sofrer de um fluxo de sangue. Eu, em particular, acredito que isso se deu no seu primeiro ciclo menstrual. Isso é um ponto de vista pessoal meu. Eu acredito que entre a faixa de 13, 12 anos de idade, eu acredito que ela vivencia a experiência de sair daquilo que a gente chama de puberdade, sair da faixa etária de uma criança para uma faixa de adolescente, e ela vivencia na história da sua existência o seu primeiro ciclo menstrual. E obviamente que uma criança nessa faixa de 10, 12, que corre, brinca, salta, e obviamente que criança não tem protocolo nesse aspecto. Só que ela é surpreendida em um dia, quando ela percebe que alguma coisa está alterada na sua estrutura física. E eu penso que ela chama a sua mãe e compartilha com a mãe a sua experiência. Diz: mamãe, eu estou sentindo que tem um fluxo de sangue acontecendo comigo. Estou sentindo algo diferente comigo. E obviamente que as mães que estão aqui nessa noite sabem perfeitamente, quem já teve filhas, sabem perfeitamente que o primeiro ciclo menstrual de uma filha requer um cuidado muito especial por parte das mães, em especial porque é uma experiência nova para quem está vivenciando, mas os pais, as mães, obviamente que pela experiência que já tem, e eu penso que a mãe daquela menina sentou com ela e disse: minha filha, fica calma,
fica tranquila, não se perturba, não se inquieta, porque isso ocorre com todas as pessoas do sexo feminino, igual eu, igual você. Já aconteceu comigo. E isso quero dizer para você que não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, você deve levantar a sua mão para o céu, você deve louvar a Deus, você deve glorificar a Deus, porque esse fluxo que está ocorrendo com você retrata que você é uma menina fértil, retrata que você é uma menina fecunda, retrata que você é uma menina que futuramente, quando contrair matrimônio, você vai procriar, você vai gerar filhos. Então isso aí está relacionado, minha filha, com a saúde da mulher. Então não te inquieta, não te perturba, só que agora, como ocorreu esse fato com você pela primeira vez, e você nunca teve experiência do gênero outrora, você vai ter que ter alguns cuidados especiais ao longo dos dias que você vai passar com esse fluxo. Só que na lei de Moisés, no livro de Levítico, diz que o ciclo menstrual de uma mulher judia, o máximo que deveria durar era 7 dias. Quantos dias eu disse? 7 dias. E é interessante que já no período de 7 dias, que era o período natural que ocorria o ciclo menstrual de uma mulher judia, a mulher judia já não era tratada de uma forma comum, de uma forma natural. Naquele período, por exemplo, quando uma mulher judia estava no seu ciclo menstrual, ela não podia apertar a mão de absolutamente ninguém, ela não podia abraçar ninguém, ela não podia, por exemplo, se ela sentasse em uma dessas cadeiras ou num desses bancos, e eu, porventura, viesse sentar no local que ela sentou, eu era considerado imundo. Então, naquele período de 7 dias, a mulher ficava reclutada, a mulher ficava restrita no seu raio de ação, dentro do contexto da família, sem propriamente vivenciar esse tipo de calor humano, receber aperto de mão, abraço. Pelo contrário, ela recebia uma assistência especial por parte da sua mãe, mas a mãe tinha também restrição no tratamento que devotava para a filha nesse período. Só que ocorreu, meus irmãos, que passou-se os 7 dias e a menina chamou a mamãe dela e disse: mamãe, a senhora falou que isso dura o máximo 7 dias e hoje, vamos dizer, nós já estamos no 10º, já no 15º dia, mamãe, já fazem 15 dias e o fluxo não foi embora. Mamãe, parece que isso está virando uma hemorragia. E daí já mudava de instância. A mãe, junto com a família, tinha que chamar a menina, e assim como havia uma lei que norteava que uma pessoa, quando detectava que estava leprosa, ela tinha que ir para um arraial fora dos muros de Jerusalém, tá? Para ficar recrutada, e se porventura entrasse na cidade um leproso, tinha que levantar a mão e gritar para todos que estavam na rua: imundo, imundo, para que ninguém pudesse se aproximar e tocar nele, porque com certeza também se constituiria, ficaria imundo como ele era. Então havia um regulamento nesse aspecto para os leprosos. E para as mulheres que sofriam a chamada hemorragia, tinha mais ou menos algo como um centro de recuperação, também fora dos muros da cidade de Jerusalém, na qual aquela mãe, junto com a família, descobriu que a menina passou dos 7 dias e na verdade,
O fluxo não foi embora, a mãe teve que pegar a menina, fazer uma bolsinha, uma malinha para ela e levá-la para o centro de recuperação, conectar, fazer contato com o médico da família, para que o médico da família pudesse, era o único que tinha acesso ao local, que era ao centro de recuperação, para lhe dar assistência ao longo daquela hemorragia, a fim de que ela fosse curada da hemorragia e voltasse para o seio da família e voltasse à convivência com as pessoas no contexto social da sua cidade. E a menina foi para o centro de recuperação. Só que passou-se um mês, o médico lhe dando assistência e a hemorragia não foi embora. Passou-se um ano, o médico da família lhe dando assistência e a hemorragia não foi embora. E a família percebendo que a hemorragia não foi embora com aquele médico, o texto diz que ela gastou todos os seus haveres com vários médicos. Significa que não foi só um médico que a tratou, foram vários médicos. E aí a família percebeu que dentro de um ano a hemorragia da menina não foi embora, contratou outro médico, passou-se 6 anos, e a hemorragia não foi embora, e se contrata outros médicos. E a hemorragia não foi embora até que acabou os recursos. Hello? Até que acabou os recursos. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres e Marcos faz questão de dizer que ela, quanto mais gastava, ela ia indo de mal a pior. E isso durou quanto tempo? Quem se lembra quanto tempo que se durou? 12 anos. Agora, as mulheres que estão aqui, que passam por esse processo todos os meses, elas sabem que é algo altamente incômodo. Elas ficam altamente sensíveis. Elas ficam estressadas. Elas ficam vulneráveis, frágeis. Os maridos têm que ter uma paciência descomunal com elas neste período, porque, na verdade, é um período altamente desconfortável. E os dias que precedem, elas já vão percebendo uma alteração no metabolismo, vão percebendo uma alteração no corpo, os dias que precedem. E aí isso já é sinal de que mais alguns dias elas vão estar no processo. E já nos dias que precedem, elas já começam a se sentir desconfortável, já começam a se sentir nervosas, alteradas, e tem muitos maridos que não compreendem isso, né? Na verdade, não sabem lidar com isso, né? E deixa a sua companheira, a sua esposa, altamente constrangida, ou também deixa suas filhas altamente constrangidas. Eu tenho 2 filhas, e lá em casa são 3 contra 1, né? Então, de longe eu fico percebendo que tem alguma coisa ocorrendo com elas quando estão neste período. Então é algo altamente desconfortável, 5 dias, 7 dias. Agora, querido, querida, imagina 12 anos. Hello? Quantos anos eu disse? 12 anos você perdendo sangue 24 horas por dia. Além de te deixar frágil fisicamente, mexe com a sua estrutura emocional, mexe com a sua autoestima, mexe com a sua autoimagem, mexe com o teu senso de valorização. Praticamente você se sente ridicularizada diante de uma circunstância que transcende a sua competência, a sua capacidade de removê-la da sua vida. E o mais agravante, que são 12 anos deslocado da convivência com a família.
Porque nesse período ela era considerada imunda e ela ficou 12 anos sem apertar a mão de absolutamente ninguém. Ela ficou 12 anos sem receber um abraço, um afago, um carinho de absolutamente ninguém. Nem os pais podiam se aproximar. Só o médico que tinha autorização para o tratamento. E o mais agravante, que ela vai para um centro de recuperação, deslocado da sua cidade, da sua família, e ela percebe que nesse período de 12 anos entrou várias meninas, talvez na sua faixa etária, ou talvez em faixas etárias mais elevadas do que a dela, ficou 15, 20 dias tratando com o médico e foi embora. Totalmente recuperado do fluxo, recuperada da hemorragia. Ela viu gente entrando, saindo curada, e ela lá há 12 anos, e agora o mais agravante, que não tem mais recurso para pagar os médicos, e pagando os médicos já estava indo de mal a pior. Imagina agora sem assistência médica, como é que não estava essa mulher? Com certeza, ela estava um caco. Com certeza ela se sentia minúscula. Ela se sentia impotente, ela se sentia frágil, ela se sentia vulnerável, ela praticamente passou a empurrar a vida com a barriga. Ou seja, numa linguagem popular, só aguardando o momento do funeral, porque o sangue é a vida do corpo. Vou repetir, o sangue é a vida do corpo. Até hoje, as doenças que mais matam no mundo são as doenças que estão aliadas ao sangue. Porque o sangue é a vida do corpo. E ela não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Só que como no centro de recuperação entrava e saía alguém, já tinha 12 anos que ela estava lá, alienada de tudo e de todos, porque não é como hoje, que se você for para algum centro de recuperação, que você for para um hospital, ficar internado, você tem à sua disposição um celular, você tem rede social para fazer contato com seus amigos por meio de FaceTime, de Facebook, de Twitter, Instagram. Você tem hoje um rádio para ouvir, uma televisão para assistir. Mas você imagina, você 12 anos fora do contexto da família, sem rádio, sem televisão, sem telefone, sem jornais, alienada de tudo e de todos, descontextualizado praticamente com relação a tudo que estava acontecendo no mundo. Até que um dia entra alguém como ela no centro de recuperação para fazer o mesmo tratamento, porque estava com uma hemorragia. E este alguém começa a conversar lá dentro do centro de recuperação e não fala com ela, porque ela não, nesse estágio que ela estava, com certeza ela vivia isolada, frágil, vulnerável, escanteada. Ela perdeu o prazer de viver. Até que alguém entra e começa, contextualizado com a cidade, diz: a nossa cidade está uma confusão. Confusão? Em que aspecto? Está uma barulhada, está empavorosa a nossa cidade. E conversando com outros, e ela está aqui ouvindo. E dizem, e alguém pergunta: mas por que essa confusão? Por que a cidade está empavorosa? Por que a cidade está agitada? E aí alguém pergunta e diz: será que é algum comício político? É o senador José de Arimateia que resolveu antecipar sua campanha política? E alguém diz: não, não é o senador José de Arimateia. Então, para atrair tanta gente, tão burbúrio na cidade tão grande quanto esse, deve ser o governador Pôncio Pilatos, que resolveu visitar a cidade. Mas também não é o governador Pôncio Pilatos.
Para atrair tanta gente, só se for o rei Herodes, que veio visitar a nossa cidade, mas também não é o rei Herodes. E alguém diz, mas quem seria capaz de juntar tanta gente para estar esse burburinho na cidade? E ela disse, você nunca ouviu falar num homem chamado Jesus de Nazaré? Aleluia. Aí alguém lá no centro pergunta, como é o nome dele? Jesus de Nazaré. Então ele é um revolucionário. Com certeza juntou um grupo de pessoas para se levantar contra o governo de Roma, que oprime a nossa nação. E alguém diz, não. Mas como é que ele atrai tanta gente? Esse Jesus de Nazaré, ele dá vista a cegos. Aleluia. Ele dá audição a surdos. Aleluia. Ele dá voz a mudos. Ele faz paralíticos andarem. Ele transforma água em vinho. Ele multiplica pães e peixes. Ele limpa leprosos. Ele ressuscita mortos. Para você ter uma ideia, até o vento e o mar obedecem à voz desse Jesus de Nazaré. E o texto diz que ela, ouvindo falar de Jesus. Escute, ela ouvindo falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Ela ouvindo falar de Jesus. Ela lá no cantinho, debilitada, vulnerável, frágil. Aí ela fala consigo mesmo. Aqui está o ponto que eu queria chamar a sua atenção. Repete comigo. Ela fala consigo mesmo. A situação dela era tão deplorável. A situação dela era uma situação tão obscura, tão turva, nublada. Ela não tinha mais a mínima chance de reverter aquele quadro sombrio que se desenhou na frente dela. E ela sabia que as pessoas que estavam no centro de recuperação, ela sabia que as pessoas ali, que trabalhavam ali, sabiam da situação dela. Então ela imaginou, brotou uma esperança no coração dela quando ela ouviu falar de Jesus, mas ela pensou consigo mesmo, eu não vou propagar a minha esperança. Escute, porque esse é um ponto forte. Ela, em vez de dizer assim, epa, como é que eu posso encontrar esse Jesus de Nazaré e tal? Ela não faz isso. Ela fala consigo mesmo e diz assim, se eu tivesse a chance, a oportunidade de tocar na orla do manto desse Jesus de Nazaré, aí ela declara a sua fé dizendo, eu ficarei sarada, eu ficarei curada. Deixa eu te falar, irmãos, quanto tempo que ela estava sofrendo? 12 anos. Deixa eu te falar, assim como aquela mulher, alguns de nós temos alguma coisa na vida da gente que virou para nós um calcanhar de Aquiles. Eu estou falando alguns de nós, mas talvez não se salve ninguém aqui que não tenha algum calo apertando no seu sapato. Alguma pedrinha incomodando. E é interessante que o que eu estou falando não é coisa que aconteceu ontem e foi embora hoje. Eu estou falando de algo que virou um calcanhar de Aquiles para você e muitas vezes para mim. Eu estou falando de algo que já dura 5 anos. Eu estou falando de algo que já dura 10 anos. E você é crente, redimido, lavado, remido o sangue de Jesus. Você é dizimista fiel, ofertante, não perde um culto. Seu nome está escrito no livro da vida, mas você carrega consigo esse opróbrio, essa marca infamante. Você ora, sobe monte, jejua, e o negócio está lá, o calo está lá no seu sapato.
a pedrinha todo dia te fustiga. Está entendendo? E aí, a situação, às vezes, já se tornou conhecido de alguns amigos da gente. E é uma situação que, às vezes, transcende a nossa capacidade de remover da história da nossa vida. E as pessoas que nos conhecem já até dizem que a gente foi nocauteado por essa circunstância. Alguém já disse que você está na bancarrota. Alguém já disse que essa circunstância te nocauteou, te jogou na lona, te fez urrar, e que dessa você não sai mais. E você, às vezes, também se vê assim, de maneira que há momentos que brota no teu peito uma expectativa de que Deus fará alguma coisa. Uma expectativa que Deus vai alterar processo nessa coisa. Vai levar cativo o teu cativeiro. Vai remover esse opróbrio da tua alma. Mas você sabe que a coisa é tão complexa que é melhor que você não propague a sua esperança. Porque você vai atrair incrédulos. Que quando você disser, eu tenho expectativa de que Deus vai fazer algo, alguém diz, esquece, rapaz. Você está na lona. Você está falido. Dessa você não sai mais. Então há momentos na vida da gente que a gente tem que falar conosco mesmo. Deixa eu repetir. Há momentos na vida que você tem que conversar com você mesmo. Só que a Bíblia nos dá uma esperança. Ela diz que antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua, Deus já sabe a intenção dos nossos corações. E aquela mulher estava mais ou menos como Jeosafá, que foi cercado por uma coligação de povos que veio para destruir a sua pátria, a sua nação. E Josafá disse assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou líder. Foi tu quem me colocou na liderança dessa nação. Aí ele diz assim, mas eu não sei o que fazer, Deus. E ele grita, e o mais agravante, que em mim não há força para fazer nada. Há momentos, meus irmãos, que eu e você chegamos nessa instância. A gente sabe que esse negócio que nos incomoda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quem sabe 12 anos, que já virou o nosso calcanhar de Aquiles, que já virou o opróbrio da nossa alma, nossa marca infamante, que, sob o ponto de vista das pessoas que nos conhecem, a gente está na bancarrota, a gente está na lona, a gente sabe que há momentos que a gente diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Esse quadro não pode perdurar como está. Mas aí você olha e diz, mas eu não sei nem por onde começar a fazer alguma coisa. Porque ao longo desse tempo eu já tentei tanta coisa, já jejuei, já subi a monte, já fui para a vigília, já fiz votos, já fiz, e parece que Deus fechou os céus com 7 chaves e não me responde acerca deste assunto. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. E aí você diz, como Josafá, e em mim? A situação já me desgastou tanto que em mim não há força. E aí, se brotar um fio de esperança no teu peito, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, é melhor que você não grite. Porque tem gente que não acredita que você pode sair dessa. Fale com você mesmo.
E às vezes você pensa que está falando sozinho. Quantas vezes eu estou pregando para alguém que fecha o vidro do carro, não tem carona à direita, não tem carona atrás, e ele vai dentro do carro parecendo um doido, uma doida falando sozinho. Você que pensa que está falando sozinho, porque antes que a palavra chegue na ponta da sua língua, Deus já sabe as intenções do seu coração. Quando ela disse assim, se eu tivesse a oportunidade de tão somente tocar na orla do seu manto, eu ficarei sã. Lá no trono, alguém escutou. Aleluia! Aleluia! Constratando com essa mulher, está Jairo, pastor de Voncelli. Jairo era o principal da sinagoga. Principal da sinagoga significa que depois do sacerdote, ele era a pessoa mais importante naquele contexto religioso judaico, de maneira que ninguém fazia nada na sinagoga sem aquiescência, sem o consentimento de Jairo. Só que Jairo, a despeito de conviver com a estrutura religiosa daqueles dias e talvez ouvir os melhores mestres na exposição da palavra, Gamaliel, quem sabe, Hilel, que eram os mestres, os rabinos dos judeus, Jairo se tornou um religioso formal. Está entendendo, gente? Ele se tornou um religioso formal. Até que um dia, alguém simples de Nazaré entra na sinagoga e o dirigente do culto diz, alguém ousa ficar em pé e vir fazer a leitura oficial. E esse homem simples de Nazaré levanta e pega o livro do profeta Isaías e lê no capítulo 61 de Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para dar vista a cegos, para libertar cativos e oprimidos, para pregar o evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Como Jairo era um mero religioso passivo, ele olhou aquilo e falou, meio estranho, né? Esse cara desconhecido chegar aqui e fazer essa leitura. Ok. No outro dia, Jairo está na sinagoga, pastor de você, e aí Jesus olha para um homem que está com a mão mirrada dentro da sinagoga e diz assim, ei, moço, estica a sua mão. E ele estica a mão direita. Eu estou falando, estica as duas. O moço diz, eu não posso, essa aqui é mirrada, é encolhida. Jesus está dizendo, eu estou falando para você esticar. Quando ele estica a outra, fica igualzinho. Aí todos na sinagoga fizeram o que vocês fizeram agora. Aleluia! Glória a Deus! Mas Jairo era mero, religioso, passivo, alienado de tudo. Glória na boca de Jairo, ninguém nunca ouviu. Está entendendo, pastor de você? Aí, no outro dia, Jesus entra na sinagoga e tem uma mulher que anda encurvada há 18 anos, só olhando para o chão. Jesus olha para aquela mulher que, a despeito daquilo que eu disse, ter esse calcanhar de Aquiles, de não poder olhar para cima, só olhando para o chão, dos 18 anos, Jesus olha para ela e diz assim, mulher, fica ereta. Quando Jesus diz isso, a mulher levanta a cabeça e fica ereta na frente de Jairo. Aleluia! E aí, novamente, todos na sinagoga fizeram o que vocês fizeram. Aleluia! Glória a Deus! Mas da boca de Jairo não se escutava um aleluia. Não se escutava um glória a Deus. Aí o que aconteceu? Eu vou dizer para você, não espere dar glória a Deus quando o calo apertar no seu sapato. Porque tem muita gente que, quando tudo está indo de vento em popa na sua vida, não abre a boca para dar glória para Deus.
Aí Deus toca na filha de Jairo. E ela fica doente. Aí, irmãos, escute isso. Aquele homem que você nunca viu ele dar glória a Deus, daqui a pouco as multidões, eu disse para vocês que as multidões comprimiam Jesus, né? Daqui a pouco o pessoal olha no meio da multidão, está lá quem? Quem está lá no meio da multidão? Jairo. Mas ele só na sinagoga era o manda-chuva, era o nariz empinado na sinagoga, era o bambambam. Agora está lá no meio do... O povo olha e fala, quem está aí no meio da gente? É Jairo. E o que ele nunca fez na sinagoga, agora ele faz. Ele dobra os joelhos diante de Jesus e o adora. Aleluia. Mas ele só adora depois que a filha dele fica doente para a morte. Ele adora e diz, Senhor Jesus, por favor, vá lá em casa. Faça alguma coisa pela minha filha. Jesus fala, olha, eu não vou te tratar como você merece, mas eu vou te tratar como você precisa. Você nunca me deu confiança lá dentro da sinagoga. Não tem problema não. Eu vou contigo. Aleluia. E Jesus foi. Ó, deixa eu ilustrar. Dá licença, pastor. Aí Jesus está indo para a casa de Jairo. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, o pai grita, ei, meu filho, Jesus. Aí Jesus fala, pois não, pai. Onde você está indo? Estou indo na casa de Jairo. Na casa de Jairo? Você vai fazer o que na casa de Jairo? Aqui está na minha agenda. Ele pediu para mim ir lá impor as mãos na filha dele, porque ela vai ficar curada. Aí o pai disse, volta. Jairo não é prioridade na sua agenda. Mas como, pai? Ele teve N oportunidade na sinagoga de te dar glória e nunca abriu a boca para te dar glória. Ele teve várias oportunidades. Mas, meu filho, tem uma mulher lá no centro de recuperação, 12 anos perdendo sangue, e ela fez uma oração lá, se ela tivesse as oportunidades que Jairo teve. Ela não queria nem te tocar, meu filho, só tocar no seu manto, ela ficaria sarada. Então, meu filho, dá preferência a ela. Muda esse caminho, porque tu vai precisar passar na porta do centro de recuperação, porque ela não tem força para sair de lá, para te encontrar. Quando você não pode, meu irmão, Deus pode. Eu vou repetir. Quando você não pode, Deus pode. Quando você não tem, Deus tem. Quando você não sabe, Deus sabe. Aí Jesus, em vez de passar aqui, aí Jesus vai passar onde? Por aqui. E esse caminho daqui vai passar na porta do centro de recuperação. E a Bíblia diz que aí o tropel da multidão, fazendo barulho, aí alguém lá dentro do centro de recuperação diz, eu não falei que a nossa cidade está empavorosa, tem um barulho tremendo aí na cidade, abre a janela aí e vê quem está passando aí. E abriram a janela e disseram, é ele, é Jesus de Nazaré, eu não falei? Aí ela lá dentro do centro de recuperação diz assim, eu disse que se tão somente eu tivesse a chance de tocar na orla do manto dele, eu ficaria sarada. Se você não pode ir a ele, porque esse negócio está te machucando já fazem anos, ele vai arrumar um jeito de vir a você para mudar o teu destino, para mudar a tua sorte. Ele vai pelejar a sua peleja, ele vai advogar a sua causa. Amém. Aleluia. E eu fecho dizendo, Jesus passa e eu penso que ela vem se arrastando. E a Bíblia diz que ela veio por trás da multidão. E ela consegue tocar na orla do manto de Jesus. Agora escute isso, irmão.
que é o ponto para fechar a mensagem. Quando ela toca na orla do manto de Jesus, Jesus para e grita: alguém me tocou. E eu penso que Pedro brinca, esnoba, diz: Senhor Jesus, tu é tão inteligente, tu és um mestre. Acabou aqui o som. Tu és um mestre por excelência. E tu está falando óbvio, Senhor Jesus. Tu está dizendo que alguém te tocou? Obrigado. Você está dizendo que alguém te tocou? Uma multidão dessa te oprimindo, te apertando. Espera aí, Senhor Jesus. Todo mundo está te tocando. Aí Jesus disse: não, esse toque, Pedro, não é um toque comum. Esse toque é um toque de fé. Aleluia. É um toque que extraiu de mim poder. Aleluia. Saiu virtude de mim, Pedro. E aí, Jesus diz assim: esse toque saiu virtude, saiu poder. E quando ela toca em Jesus, aconteceu um fenômeno. Diz o texto que ela sentiu no seu corpo o seu flagelo ir embora. Gente, oportunidade não se perde. Eu vou repetir essa frase: oportunidade não se perde. Jesus prometeu que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio. Ele está passando aqui nessa noite. Vai depender do seu toque. Se o seu toque for um toque natural, você vai sair do jeito que você entrou. Mas se você tocar nele com um toque de fé nessa noite, você vai sentir no seu corpo como a mulher sentiu. Aleluia. O seu flagelo ir embora. Amém. E eu termino dizendo, escute isso, que é o ponto-chave. Deus não faz nada por acaso. Diga para alguém: Deus não faz nada por acaso. Agora, escute isso. Quando ela toca, Jesus disse assim: mulher, vai em paz e seja curada deste teu mal. Só que ela não podia sair. Porque quando Jesus curou os 10 leprosos, Jesus falou para eles assim: pega uma oferta, leva ao sacerdote, entrega a oferta ao sacerdote, e o sacerdote vai dar um certificado para vocês, que vocês não vão precisar andar na rua com a mão levantada gritando imundo, porque vocês têm um certificado que vocês não têm mais lepra. E aquela mulher, se ela saísse dali, do centro de recuperação, sem um certificado que desse legalidade para ela, dizendo que ela estava curada, ela seria apedrejada. Aí o que Deus fez? Só tocou na filha de Jairo, para tirar Jairo de dentro da sinagoga, para ir com Jesus. Porque quando Jesus tocasse, curasse a mulher e dissesse para ela: mulher, ser curada desse teu mal, vai em paz. Jairo disse: vem cá, senhora, deixa eu assinar um certificado para a senhora de cura. Tu está liberada para andar na cidade solta e livre para louvor da glória do nome de Jesus. Essa noite o ambiente está pronto. Eu vou repetir. Essa noite a terra está fértil para esse negócio que dura 3, 5, 10 anos na sua vida ser removido. Agora, a parte de Jesus ele fez. Ele disse: aonde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Agora vai depender do seu toque de fé. E eu quero orar por você agora. Fique em pé, sai do seu lugar.